Boa noite a todos e a todas. Que Jesus se faça conosco aqui presente. De novo. E o Dete falou do jovem. E para mim me é muito sensível porque ainda estou na juventude e tive muitas oportunidades que me fizeram a pessoa que eu sou hoje. E estar aqui hoje é uma grande oportunidade. Eu evangelizo há mais de 5 anos, mas eu nunca estive numa palestra, eu nunca fiz uma palestra, então, por favor, sejam fraternos comigo. Hoje a gente vai começar a conversar sobre a palavra dos talentos. Jesus, como um exímio evangelizador, usa as parábolas como um recurso pedagógico muito específico. Cada parábola pode tocar a cada um de nós de um modo muito peculiar. E essa parábola, hoje a gente vai refletir um pouco sobre 3 partes dela, 3 trechos. Eu trouxe um vídeo do filme A Vida de Jesus Cristo, de 71, que mostra a cena de Jesus no Monte das Oliveiras contando a parábola. Eu vou passar, depois a gente vai dar uma lida no texto bíblico e ressaltar essas partes que eu quero que a gente reflita hoje. Porque isso é um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá-lhe abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O pessoal ali atrás conseguiu ouvir? Não, né? Mais ou menos. Então, a gente vai ler o trecho da Bíblia e tentar pensar um pouco. Antes disso, a gente tem que ver um pouquinho esses elementos que são apresentados nessa parábola. O primeiro é o homem que distribui os talentos, que na interpretação seria a de Deus. Os servos, que seriam os espíritos encarnados. Os talentos, que são as condições e oportunidades que são dadas a esses espíritos
para a sua evolução própria e a evolução dos que estão à sua volta e a do mundo também. Só para a gente saber, talento era a moeda antiga usada na Grécia e Roma na época de Jesus, né? Por isso o nome talento. E o tempo concedido, a existência, a encarnação. Então vamos lá para o texto. Jesus se assenta no Monte das Oliveiras e inicia: porque assim é como o homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, a outro 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, e logo se foi para longe. Essa é a primeira frase que a gente vai se atentar. A cada um conforme a sua capacidade. Esse Senhor, que é Deus, entrega a cada um de nós essas oportunidades e condições conforme a nossa capacidade. Cada servo vai ter sua utilidade, aquele talento. Um granjeia mais 5, outro granjeia mais 2 e o outro enterra. E aí, voltando o Senhor, o que tem 5 apresenta esses 5, e a frase que eu quero que a gente atente é: bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Esse Senhor ressalta que no pouco foste fiel. Ele pede isso, que no que a gente tiver, a gente seja fiel a esse Senhor, que a gente entende hoje que é Deus. E aí no final vem o último servo com o talento e se passa assim. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, sei que és homem de dura condição, colhes onde não semeaste e recolhe onde não espalhaste. E temendo me fui e escondi o teu talento na terra. Eis aqui o que tem, e aqui tens o que é teu. Respondendo o Senhor, lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabia que colho onde não semeei, que recolho onde não tenho espalhado. Devia logo ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, para que recebesse o lucro quando faltasse. Essa é mais uma frase. Temendo me fui e escondi o teu talento. Essa parábola fala sobre medo, sobre omissão. Foi dado um talento e o medo fez com que se enterrasse esse talento, essa oportunidade. E a pergunta de hoje é: quais são os nossos talentos? Quais são os teus talentos? Alguns podem pensar o talento como uma grande oportunidade na Terra, a riqueza. A riqueza é um grande desafio, mas uma grande oportunidade de servir, da caridade. A inteligência, grande oportunidade de evolução própria e da humanidade. A mediunidade, um grande dom de cuidado, de trabalho. Mas o talento, ele também pode ser visto de forma muito mais simples. A oportunidade de enxergar. O ser humano, ele consegue ler o outro. Nosso cérebro é programado para conseguir ler o corpo do outro e ver nele dor, medo, sofrimento. Nosso corpo é programado à caridade. Ver o outro de verdade e usar isso como meio de serviço. Ouvir. Como pode ser caridoso emprestar nossos ouvidos a corações aflitos? A oportunidade de falar, a palavra certa no momento certo. Essas coisas simples que a gente esquece de agradecer, talvez, são grandes oportunidades de caridade e de serviço. Quando eu estava na evangelização, na minha primeira aula sobre parábola dos talentos, quando a minha professora fez essa pergunta, eu levantei a mão e fiz: professora, eu sei cantar. Amostrada. E a minha evangelizadora, muito sagaz, me perguntou: e o que você pode fazer de bem com isso? E aí eu aprendi que não importa exatamente o talento, mas sim que ele deve voltar ao Senhor, a Deus. Não importa o que se tem, mas que ele seja objeto de serviço. E para a gente refletir, eu trago esse trechinho do Sermão do Monte, em que Jesus fala: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus via a gente com tanta capacidade, com tanto poder, com tanta potencialidade. Tantas vezes a gente se vê tão pequeno. A gente acha que o que a gente faz é nada, que a gente não é capaz, que a gente é pequeno
Jesus diz que a gente é sal da terra. O que o sal faz, né? Salga. O sal faz a diferença. Uma comida não tem sabor sem sal. O que a luz faz, ilumina, guia, mostra o caminho. E é isso que Jesus espera de todos nós. Mas a gente continua se vendo pequeno. E eu trago um trecho do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, em que Fenelon traz para a gente que a evolução que se apresta é antimoral do que material. Nós estamos encarnados num período de transição planetária. Que oportunidade é essa da gente servir e ajudar o nosso planeta a se melhorar? E ele traz essa frase: porquanto sois grãos de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que essas palavras, somos pequenos, não tenham mais sentido para vós, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Me permitam compartilhar com vocês uma experiência que me fez entender como esse grão de areia é real. Eu sou de Recife e eu fiz cursinho lá, pré-vestibular, e a minha turma era muito grande, era cerca de 200 pessoas, um auditório imenso, e eu morava longe do cursinho e chegava muito cedo para sentar na frente. Eu chegava às 5h30 e outras pessoas chegavam comigo, entre elas um menino, como qualquer outra pessoa, aquele típico nerd da escola, magricelo, óculos, super tímido, e ele toda manhã me dava bom dia e me sorria. E eu cansada da semana, que já era quinta-feira, do cursinho, aquela coisa de vestibular. E ele me sorria e me alegrava toda quinta-feira de manhã. E assim se passou o ano, a gente nunca teve uma conversa maior do que bom dia. E nesse cursinho, como era muito grande, a gente podia mandar recados à professora, né, para tirar dúvida, para comentar alguma coisa da aula. E no final do ano, com aquela tensão da prova se aproximando, eu resolvi mandar um recado que me deu vontade no meu coração para esse menino, que eu não conhecia, mas criei afeição porque era aquele tipo de pessoa que tem uma energia boa, sabe? O sorriso é sincero, o olhar é sincero. E eu criei carinho por ele e eu torcia por ele. E eu mandei o seguinte recado: professora, como eu jamais teria coragem de falar para ele pessoalmente, você pode dizer a fulaninho que alguém aqui torce muito por ele e que ele é uma pessoa linda? E mandei esse recado. A professora leu em voz alta para a sala toda, todo mundo meio que riu. Ele ficou roxo de vergonha, com um sorriso bonito, e eu olhei para ele e ele nem não me viu. E eu fiquei muito feliz de ter feito aquilo, ele pareceu feliz de ter lido. O tempo se passou, ele passou no vestibular nesse ano, fiquei mega feliz por ele. Eu fiz mais um ano de cursinho, porque ainda não era terceiro ano, passei no meu terceiro ano, e 1 ano e meio depois eu encontrei ele no restaurante. E eu cumprimentei de longe, assim, de reconhecer, nossa. E me sentei para comer sozinha. Estava almoçando e uma sombra me surge aqui do meu lado. Quando eu viro, era ele. Aí eu fiquei uma cara assim de nada. Aí ele fez: Adri, eu não sabia que ele sabia o meu nome. Adri, você se lembra de um recado que mandaram no cursinho quando a gente estava junto, para mim? Fiz: lembro. Ele abriu a carteira, me mostrou aquele recado que eu tinha escrito e falou: foi você? Eu não sabia o que falar. Eu só perguntei: como você descobriu? E ele falou: isso não importa. Eu só queria lhe agradecer. A gente nunca mais se viu depois daquilo. Mas ele me mostrou que, para mim, foi o fato de pegar um papel e uma caneta e escrever. Para ele, foi algo que ele precisou agradecer depois de 1 ano e meio a um estranho. Esse foi um dos meus grãos de areia. Eu acho que vocês podem também ter essas histórias. A gente às vezes não faz ideia como a gente pode ter feito na vida do outro. Então, esses talentos são grandes oportunidades que a gente não pode perder. E Madre Teresa vem mais uma vez relembrar a gente isso. Por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Se a gente tem um rio calmo, pega uma gota e joga, aquela gota vai reverberar naquele rio, ela tem efeito. Os peixes provavelmente vão perceber aquela gota cair. Se a gente pegar uma gota de sangue e colocar no mar, um tubarão vai sentir ela a quilômetros e quilômetros de distância.
Eu sou de Recife, eu entendo de tubarões. E assim é como Deus, Ele percebe a nossa gota no universo. Ele conhece a gente pelo nome. Ele sabe o que se passa no nosso coração. E Ele sabe o quanto aquela gota pode ser o melhor que a gente pode fazer. Um texto que eu gosto muito da passagem de Jesus é o momento que Ele conversa com Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Está em João 21. E tem uma sutileza muito importante na escrita de João nesse trecho. A conversa de Pedro e Jesus é feita em aramaico, mas João escreve em grego, e no grego existem 3 expressões para o amor: ágape, eros e filia. A gente vai se atentar a 2 que foram usadas por João nesse trecho. Ágape é o amor divino, o amor elevado, o amor incondicional. Filia é o amor fraternal, o amor familiar, de amigo, é um gostar de. Quando Jesus termina a ceia com os discípulos, ele vai ter com Simão Pedro e ele indaga: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E João, neste trecho, usa o termo ágape para esse amor. E Simão Pedro, quando responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E João, nesse trecho, usa o termo filia. Jesus pergunta a Pedro se ele o ama incondicionalmente, se o amor dele é divino, elevado. Mas Simão responde que ele ama filia, fraternalmente, ele gosta de. E mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Usando o ágape novamente. E Simão responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E na 3ª vez que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? João usa na escrita o termo filia, não mais ágape. E Pedro responde: sim, Senhor, você sabe que eu te amo, tu sabes que eu te amo. E a alteração desse termo faz a gente perceber que Jesus aceita que Pedro naquele momento só pode amar filia. Jesus sabe a limitação de Pedro. Jesus entende e acolhe aquele amor como ele é. E em todas essas 3 vezes que ele pergunta e Pedro responde positivamente, ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é pastorar, guiar ao pasto. Mesmo sabendo da fragilidade de Pedro, Jesus o convida a servir. E assim é como todos nós, a cada um a sua capacidade. Uma coisa também muito importante sobre isso, além da gente se ver pequeno muitas vezes, é que a gente acha que o mal é muito maior. O que eu vou fazer não vai ser nada, o mal está aí, a gente vê desgraça o tempo todo, e é morte, é guerra, é sofrimento, é fome. E eu acho que Kardec também via isso, e ele faz uma pergunta, que antes eu queria saber: alguém aqui se considera bom? Não. Precisa ser perfeito, não. Bom, vamos lá. Não, ninguém. Eita, um ali, ó, arrasou. Teve mais mãos? Tá. Então, quem está tentando ser bom, pelo menos? Aí, tamo junto. Então, talvez a gente tenha que se sentir na resposta da espiritualidade para a pergunta 932 do Livro dos Espíritos. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? E a resposta da espiritualidade é meio impactante. Por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos, quando estes o quiserem, preponderarão. Ele fala que é uma questão de querer. É uma questão da gente se juntar e querer, que a gente prepondera. Os maus são audaciosos, mas a gente também precisa ser. A gente precisa saber que Jesus confia na gente. Outra pergunta é essa. E se alinha muito à parábola dos talentos. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? É suficiente
só enterrar o meu talento, deixar ele quieto? É suficiente eu só ficar quietinho aqui na minha, não fazendo mal, mas também não fazendo bem? E a resposta é bem simples: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Enterrar o talento pode acontecer, mas a gente vai responder por tudo que acontecer por a gente não ter feito, por a gente ter sido indiferente. O Senhor, na parábola, ele fala que pelo menos você podia ter colocado meu dinheiro no banco para que eu tivesse o lucro disso. É a ação que é buscada nessa parábola. E não é fácil. A gente entende que não é fácil e Kardec vai para isso de novo. Estará subordinada a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? E a resposta é: o mérito no bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. É difícil. A gente sabe que a gente ainda está aprendendo, a gente está engateando nesse processo, mas é preciso fazer. E ainda pensando na necessidade de ação efetiva, no final do Sermão do Monte, Jesus fala isso aqui. Não é um trecho muito conhecido, mas está lá. Ele fala: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Meio forte isso. Mas Jesus fala aí que Ele quer que a gente tenha certeza do que a gente está fazendo. Que, por medo, a gente não esconda o nosso talento. Que a gente não tenha medo. A gente tenha fé e certeza nesse processo, que nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Pensando em passagens de Jesus que falem sobre isso, eu me lembrei do trecho da Bíblia, que está em Marcos 10, que fala de Bartimeu. Conta que Jesus estava em Jericó, saindo da cidade, e uma multidão o cercava. E morava naquele caminho um rapaz chamado Bartimeu. Na verdade, o nome dele nem era Bartimeu. Bar significa filho de. Então, ele era filho de Timeu, nem nome ele tinha. Ele era um mendigo que estava pedindo esmola na região. E quando ele sabe que é Jesus que está passando, ele grita: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E nesse momento, toda a multidão, querendo ver Jesus, querendo ouvir, manda que ele se cale. Ele era um nada naquela sociedade. E é nesse momento que eu acho que muitos de nós recearíamos. Talvez nos calaríamos, temeríamos. Porque Bartimeu era muito pequeno, ele era só um mendigo sem nome. Mas é nesse momento que Bartimeu grita ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus sente aquela energia e pedem que tragam esse homem que grita até ele. E o trecho bíblico fala que Bartimeu joga a capa fora. Essa capa era da organização de Roma. Em Roma, era tão organizado que até os mendigos precisavam de identificação. Eles tinham identificação no Império Romano que permitia que eles pedissem esmola na rua. A capa dava essa identificação e tinha escrito: esse homem é um mendigo, vive de esmolas. Ele tinha que conquistar aquela capa para poder até mesmo pedir esmola para sobreviver. Era tudo que ele tinha. E quando Jesus dá uma chance a ele, ele joga tudo. Com certeza pegaram essa capa depois que ele joga. Ele não tinha mais volta, mas ele tinha certeza. O sim dele foi sim. E quando ele chega na frente de Jesus, Jesus faz uma pergunta que a gente conhece com outro personagem: o que queres que eu te faça? E Bartimeu responde: Senhor, eu quero ver. E aquela frase típica: vá, a tua fé te curou. Bartimeu, em sua pequenez, teve certeza de seu processo. Ele pegou o talento e investiu tudo. Ele é um grande exemplo para a gente, talvez. E assim também é como o filho pródigo. O filho pródigo, ele não perdeu só um talento, ele perdeu tudo. Mas quando ele volta, ele é acolhido pelo pai. Ele não era um servo, ele era o filho, mas mesmo assim é acolhido com todo amor, porque ele tem a ação de voltar, a humildade de voltar. E o talento
que Jesus espera de nós é que a gente haja com ação, a gente tente errando, porque Ele sabe da nossa falha, mas Ele conta com a gente em todo o processo. Ele não pede na parábola que o que tem 5 faça 10, o que tem 2 faça 10 e o que 1 faça 10. É a cada um conforme a sua capacidade. E para todos que o fizerem, André Luiz traz os mensageiros. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é a lei. A gente não faz, ou pelo menos não deveria, fazer nada esperando, mas a gente tem essa certeza. Quando a gente se coloca em frente a um desafio, a gente tem que lembrar a quem a gente serve, para quem esse talento está sendo voltado. Não é fácil, mas é a lei. Tudo volta para nós. A gente entra no gozo do Senhor. Fiéis e bons servos, no pouco fosse fiéis, no muito Ele restitui a todos nós. Então, isso tudo é um convite a que nós reflitamos sobre nossos talentos, essas oportunidades. O talento, ele pode ser também a dor. Um grande desafio, a gente pensar que a dor é um talento, mas é objeto de evolução. Quando a gente olha para a dor dessa forma, a gente acolhe, a gente entende e se resigna sobre isso. O medo que o servo tem, ele vem só da dúvida. A fé traz a certeza para todo o processo, porque o objetivo é a evolução. Então, quando a gente se colocar na frente de uma dificuldade, um desafio, eu convido a gente a perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Paulo, quando tem essa frase, na estrada de Damasco, cego, diante daquela presença celestial de Jesus a quem ele perseguiu, é estranho chamar Paulo somente de perseguidor dos cristãos, porque Paulo era um assassino. Ele tinha muito que se culpar. Ele podia ter ficado ali: Jesus, me perdoe, eu sei, olha, agora eu sei de tudo, agora vai dar certo, agora eu vou fazer. Mas não, ele não se culpa, não se julga. Ele só olha e diz: Senhor, agora eu sei, o que queres que eu faça? Naquele trecho muito famoso que fala que, mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria, no final Paulo fala que quando ele era menino, ele vestia como menino, falava como menino e andava como menino. Logo que ele se tornou homem, ele não agia mais como menino. Quando a gente entende a verdade, o nosso processo, a gente muda, porque não tem mais sentido agir como menino, porque agora a gente tem uma nova visão sobre as coisas. Em tudo, no serviço de Jesus, a gente tem que ver uma coisa que ajuda a gente. São os lembretes que a gente tem que vir na nossa frente quando a gente tiver um grande desafio. Em verdade, eu vos digo que quando fizestes a um destes pequenos irmãos, a mim o fizeste. Se a gente pudesse olhar o outro e ver Jesus, como a gente poderia ser melhor? Tem uma música americana que fala isso. Se Deus fosse só mais um no ônibus tentando voltar para o trabalho, você trataria melhor as pessoas? Imagina se a gente pudesse ver Jesus desse jeito, as pessoas desse jeito, como Jesus. Uma vez eu assisti a uma palestra que o rapaz falava que se a gente soubesse que Jesus estava do nosso lado todo o tempo, será que a gente agia diferente? E é isso, a gente sabe que Jesus está do nosso lado sempre, porque a gente não age como reais cristãos em todo momento. E eu trouxe essas pessoas. A essas pessoas
foi dado 5, 2, 1 talento, 10 talentos. Francisco Cândido Xavier, médium e grande divulgador do espiritismo, psicografou mais de 400 livros, foi o maior divulgador da doutrina espírita no Brasil e quem dirá com certeza no mundo. Como é? A ordem do nome é Jorge Mário Bergoglio? Eu acho que é essa a ordem. É o contrário? Mário. Ok, o Papa Francisco. Que desafia a religião católica, não aceitando aquela pompa e riqueza do Vaticano, dando exemplo a todos os fiéis católicos da humildade, levando como nome o nome de Francisco de Assis. Maria Teresa de Calcutá, que dedicou a sua vida a cuidar de pobres e sofredores na Índia. E dela eu queria contar uma história que me toca em profundo. Maria Teresa, ela tinha um grupo que eram as missionárias da caridade. E um dia elas resolvem ir para um lixão na Índia, em que algumas pessoas jogavam os idosos para morrerem. E elas começam a recolher esses senhores, e Maria Teresa se dedica a um e lhe enxuga as feridas, e ele está em seu processo de desencarne. E ele pergunta a ela uma coisa simples, mas que Maria Teresa, em sua sabedoria, dá uma resposta muito específica. Ele pergunta: senhora, qual é a sua religião? E Maria Teresa, em sua extrema sabedoria, responde: minha religião é você. Maria Teresa era cristã e ela entendeu que se ela estava fazendo a um desses pequenos, era Jesus que ela estava fazendo. Então a religião dela era realmente ele. Divaldo Pereira Franco, orador espírita e médium, psicografou vários livros, é um grande divulgador da doutrina espírita no Brasil atualmente, criador da Mansão do Caminho, que é uma obra que acolhe milhares de famílias em Salvador. Martin Luther King, pastor protestante, que através de protestos silenciosos e muita palavra sobre o amor, conseguiu acabar com a segregação racial em seu país. Irmã Dulce, que desde os 13 anos abria sua casa para acolher moradores de rua e alimentá-los. Agora é santa, foi indicada a Prêmio Nobel da Paz. Lama Dondrobe, o 14º Dalai Lama, líder do Tibete e da religião budista, tem um desafio imenso de falar sobre paz e amor em áreas de conflito. Zilda Arns, médica pediatra brasileira, que criou um soro que é dado para crianças que têm desidratação, diarreia. Ela salva milhares de vidas e dedicou a sua vida a levar pelo mundo esse soro, que acolheu muitos e muitos. Ela desencarna no terremoto do Haiti, em missão. Nelson Mandela, depois de 27 anos na prisão, não se ouvia uma palavra de ódio desse homem. E, através de diálogo, conseguiu salvar o seu país do apartheid, que segregava brancos e negros na África do Sul. Mahatma Gandhi, um servo da paz na terra, libertou seu país do domínio inglês através de greve de fome, protestos silenciosos e muita conversa. Todos eles ganharam o Nobel da Paz, menos material. Né? Alguns deles ganharam o Nobel da Paz, correção. Mas todos eles foram como nós, ganharam 1, 2 ou 5 talentos, mas é a cada um a sua capacidade. Muitos de nós nunca conseguirão, nessa encarnação, ser como eles. Mas o desafio é sermos seres humanos, não excepcionais, mas que entendem que o objetivo na Terra é servir. É muito mais consolador um sentimento de missão cumprida no dia a dia, do pequeno, do grão de areia, da gota de água, porque é o que a gente está aqui para fazer. É a cada um a sua missão, a cada um o seu processo. A continuação final daquela mensagem que eu trouxe, do não vim destruir a lei no início do Evangelho, de Fenelon, termina assim: apóstolo da paz universal. Ele está falando com a gente, tá?
e não de uma guerra. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. A gente está nesse processo. Jesus conta com a gente e a gente está nesse caminho. A lei do progresso. Em tudo que a gente fizer, a gente tem que saber que a gente está fazendo por algo muito maior. O nosso grão de areia, juntos, se tornará uma montanha e ajudará no progresso de toda a humanidade, cada um no seu momento. E trazendo mais uma frase bem impactante, que eu guardo comigo muito quando eu tenho medo. Acho que todos nós temos ao abrir ligar a televisão no jornal, ou sair na rua com medo, ou duvidar às vezes. Nossa fé ainda é pequena, a gente duvida. Mas Martin Luther King traz essa frase: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que a gente deve temer é não fazer. A gente tem que ser audaciosos, nós temos que ser audaciosos com o bem, com o serviço. Porque Jesus conta com a gente, de novo e de novo eu repito, porque nós somos luz do mundo, nós somos o sal da terra. E eu vou arriscar cantar para vocês. E tocar, minha gente, eu não toco violão há pelo menos uns 3 anos. Mas aí eu não vou cantar só, eu vou tocar. Invenção, tá? Se der errado, vocês batem palminha assim e vão comigo. Ai, como é que ficou aqui a organização? Como é que... Eita, e a câmera? Como é que faz? Enquanto isso eu falo. Eu sou criada na Federação Espírita Pernambucana e faço parte do grupo de música espírita Alvorada. E aproveitando para falar sobre juventude, às vezes a gente acha que o jovem é tipo, ali na evangelização e uma ação no abrigo. Deus Cristo, Jesus, o violão não é meu. Um desencarne aqui. Se quiser. Eu comecei a evangelizar com 17 anos. Quando eu tinha 15, eu dizia, minha gente, eu jamais vou evangelizar. Tu acha mesmo que eu sei ensinar alguma coisa a alguém? Até hoje eu acho que eu não sei. Mas disseram, Adri, vamos. Pegaram minha mão e vamos. E me ensinaram, me deram a oportunidade. E o jovem só precisa disso, gente. Vocês precisavam ver, teve integração semana retrasada. Me ajuda aí, meninos, foi retrasada. Não sei, da Juventude de Juazeiro, do Moreira Rego e daqui. E vocês tinham que ver assim, como aquele pessoal tem conteúdo espírita, tem conteúdo humano, e eles só precisam de uma oportunidade. Então, vocês que são pais de jovens e crianças aqui, busquem isso. O GESP está se abrindo a trazer a criança e o jovem para a ação. E a gente precisa contribuir nisso porque nós somos o futuro, aquela frase bem típica, mas é real. A gente tem que se sentir parte da casa espírita. Foi isso que eu senti quando eu comecei a trabalhar. Eu sentia que não mais eu era passiva no processo, mas que eu fazia parte disso tudo aqui. Então é isso. E eu vou cantar, meu Deus, que invenção. Se der errado eu paro, a gente vai no... E tá filmando. Meu Deus, eu tô fazendo papagaice, tá filmando. Eu acho que isso aqui não tá lá. Não tá saindo o som. Será que a espírita está dizendo, faça isso não? Foi assim, no natural. Olá. Obrigada. Brincadeira. Tudo certo? Alô. A música que eu vou cantar é de uma... Como é que... E tá filmando, eu tô pensando que tá filmando. Marcos tá filmando. Minha mãe vai ver, Marcos. É Marcos, né? Vamos sem violão, vamos no cruzinho assim. O que é meu? Não é meu. Vamos cantar, vamos sem violão. Vamos sem violão? Você botou no microfone no cabo errado. Não, Mas como? O
Você pode pegar outra, né? Por gentileza. Não atrapalha. Inventei, né? Inventei e eu isso. A gente coloca aqui. Esse tá com... Não precisa não. Eu canto na capela, vai na palminha. Não, mano. Pronto. Esse aqui. Esse mais ele ajusta. Posso ajustar? Meu Deus, eu tô conversando. Se não valer a pena, me perdoem, tá, gente? Eu juro que eu tentei. Agora tá certo. Vamos lá. Vamos lá. E violão não vai tocar, não vai sair lá não, né? Eu só ajusto isso. Oi, aê. Meu Deus. Que invenção, eu nunca fiz isso na minha vida, minha gente. Eu não toco não, juro. Ai, a música que eu vou cantar é de uma artista espírita lá de Teresina, chamada Camila Rabelo. Eu não vou falar nada não, vocês pensem o que quiserem aí durante a música. Quando eu não enxergo o que está tão claro, é porque eu não olhei com o coração. E quando o que é certo se esvai em mais uma outra vez, eu me vejo insistir no mesmo tropeçar. Não precisa esse medo e achar que não vai ter um outro jeito de alcançar o que escrevi. Esqueci de que diversas vezes o enxergar é o sentir, e que o sentir é o que me faz continuar, passo a passo, verso a verso, encontrando uma razão pra ser melhor. Vejo muitos se achando pouco, quando na verdade o nosso interior é uma galáxia. O nosso interior é uma galáxia, gente. Nós somos centelhas do universo. Mas a gente está numa caminhada juntos. Somos cidadãos do universo. Que Deus nos abençoe abundantemente. Obrigada. Obrigada.